Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então ao módulo 3 do curso básico da JavaScript, né? O nosso último módulo desse curso relacionado a essa linguagem. Nessa primeira aula, então, a gente vai falar um pouquinho mais, esclarecer, né, sobre o uso do var e do let na questão dos contextos global e local. Para isso, a gente cria o nosso arquivo HTML, nesse caso aqui ele já está criado, montamos nossa estrutura básica aqui, colocamos nossa tag script aqui. E aí vamos pensar o seguinte. Eu posso criar uma variável chamada nome. Nome igual a Felipe. Beleza. Agora eu posso criar uma função que vai imprimir essa variável nome e uma outra variável que vai estar dentro dessa função, que pode ser, por exemplo, idade. Então, a gente pode criar aqui a nossa função imprime. Dentro dela, eu vou criar a minha variável idade, igual a 29, por exemplo. E aí eu vou realizar a impressão dessas duas variáveis. Console.log, nome, console.log, idade. E aí a gente chama essa função. Bom, o que a gente está esperando aqui nesse caso? Entra uma questão chamada de variáveis globais e locais. No exemplo que a gente está vendo, a variável nome ela está num contexto global. O que significa isso? Ela está visível aqui e ela está visível dentro de uma função, né, nesse caso específico. Já a variável idade, ela é uma variável considerada local. Por exemplo, se a gente passar o mouse aqui, ó, a gente vai ver que ele está me dizendo que é uma variável nome, num contexto global. Se eu passar aqui o mouse na variável idade, ele vai dizer que ela é local. Que isso significa que ela só é vista dentro desse contexto aqui, ó, que está entre as chaves. Então, se eu realizar a impressão da variável idade aqui dentro, vai ocorrer normalmente esse processo. Assim como se eu realizar o processo da impressão da variável nome, também vai ocorrer normalmente esse processo. Ambas vão ser impressas de forma adequada. Primeiro, o nome, por ser uma variável global, então ela está sendo vista aqui. Segundo, idade, por ser uma variável local, estar dentro do contexto console.log, dentro do contexto dela aqui dos parênteses, das chaves, ele vai imprimir corretamente também. Se a gente vir aqui atualizar, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o valor de Felipe e a idade 29. Perfeito. Agora, se eu, por exemplo, comentar aqui e pedir para ser realizada a impressão desses valores, vou copiar aqui, ó, dessas duas variáveis, o que vai acontecer? Somente Felipe foi impresso. Por quê? A variável nome, ela é vista num contexto global. Então, esse valor aqui está sendo visto aqui. Já a variável idade, ela não é reconhecida aqui, ó. Variável idade, ela é variável local. Então, eu não enxergo essa variável aqui fora. Vocês podem ver aqui, ó, nos erros, que ele vai me dizer, ó, idades não está definida. Ou seja, eu não defini, eu não criei essa variável idade porque ela só foi criada dentro do contexto local. Então, eu não enxergo ela aqui fora. Se eu colocasse ela aqui fora, certinho, o processo ia ocorrer normalmente porque ela está sendo vista. Ela passa a ser uma variável global. Aqui, uma variável local que só pode ser manipulada aqui dentro, né? Ela é vista somente nesse contexto. Beleza. Agora vamos pensar no seguinte. O uso do let. Vamos colocar um exemplo no qual a gente não vai usar o let em um primeiro momento, vai usar somente o var. Vou declarar aqui então uma variável altura, 1.88. Vou comentar aqui até para poder limpar ali. E vou
dar um console.log nessa altura. Console.log altura. Perfeito. Se a gente vir aqui, ele vai imprimir para nós perfeitamente 1.88. Se eu colocar essa variável dentro das minhas chaves aqui e fazer o mesmo processo, ó, manter aqui e fazer isso aqui, o que vai acontecer? Trocando o valor aqui, 1.68, 1.88, 1.68. Por que ocorreu a troca do valor? Com o uso do var, ele vai pegar, né, a variável altura aqui, criar ela com o valor de 1.88. Se eu imprimir ela nesse momento, né, realizar a impressão dela, vai ser 1.88, que é o que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou definindo ela novamente, né, só que com um valor diferente de 1.68, e estou realizando a impressão dela. Com isso, ele vai substituir, né, o valor de 1.88, vai fazer uma nova declaração e vai ter o valor de 1.68. Mas o caso que a gente quer ver aqui é, se eu imprimir agora, nesse momento aqui, ó, qual o valor que ele vai imprimir para nós? 1.88 ou 1.68? Nesse caso específico, ele vai imprimir 1.68, porque eu fiz uma nova declaração da variável altura, atribuí um novo valor para ela e ele esqueceu desse valor aqui. Ou seja, se eu atualizar aqui, ó, 1.68, porque eu mudei de forma global, né, o valor dela e ela passa a ser agora 1.68. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero que a minha variável ela tenha o valor aqui e tenha um outro valor aqui, mas que esse valor seja mantido inicial nessa linha aqui, né? Que eu não ocorra a troca de 1.88 para 1.68, por exemplo. Como é que eu faço isso? Aí eu posso usar o let, que aí eu posso especificamente mudar o contexto dessa variável somente aqui nesse contexto. Ó. Somente nesse contexto das chaves eu posso mudar o valor da variável e ele se mantém aqui no seu valor original fora desse contexto. Então, declarando uma variável peso, só para a gente mudar aqui, para não dar confusão, vou colocar aqui 87.60 e vou dar um console.log em peso. E aí, vou copiar aqui, vou abrir as chaves e vou colocar aqui dentro. Se eu atualizar, ele vai imprimir corretamente para mim, 87.6, vamos trocar aqui, 83.20 e 83.20. Perfeito. Nesse momento aqui, se eu imprimir o peso, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. 83.20. Agora, se eu mudar de var para let, qual o processo que vai acontecer? Meu peso ele é 87.60. Ele vai ser 87.60 aqui. Com o let, eu mudo dentro desse contexto específico o valor de peso para 83.20. Então, aqui vai ser impresso 83.20. Mas eu não altero fora desse contexto. Ou seja, ao realizar a impressão aqui, diferentemente do que aconteceu em altura, que virou 1.68, aqui vai se manter o valor declarado de 87.60. Se a gente atualizar, vejam só, 87.60, 83.20 e 87.60, porque o let está mudando somente de forma dentro do meu contexto esse valor do peso. Vamos pensar num outro contexto. Se eu usar, por exemplo, o var nome igual a o var função, por exemplo, cargo, aqui, cargo, igual a professor, e eu usar embaixo o let, cargo, igual a professor. O que vai acontecer nesse caso específico?
Se eu atualizar a página aqui, ele vai me dar um erro, porque ele vai dizer que eu não posso fazer uma nova declaração, visto que eu estou aqui dentro do mesmo contexto. Olha, eu tenho cargo e logo abaixo eu tenho no mesmo contexto uma nova declaração de cargo. Sendo aqui, poderia até ser, só para vocês verem, como diretor. Não vai mudar, né? Mesmo que seja o mesmo valor, não vai mudar nada. Por quê? Eu não posso fazer uma nova declaração de cargo dentro desse mesmo contexto. Se eu fizesse isso aqui, ó, abrisse chaves aqui, fechasse embaixo, ele não daria erro. Por quê? Porque eu estou fazendo a mudança de cargo dentro do contexto específico onde está as minhas chaves. Aqui, cargo está fora dessas chaves. Se eu voltar e fizer isso aqui nesse mesmo contexto, vai dar erro. Mesma coisa aconteceria se eu colocasse 2 let, por exemplo. Mesma coisa ocorreria. Já, se eu colocar 2 var, não vai ocorrer a mesma coisa. O que ele vai fazer? Vai mostrar normalmente e vai trocar aqui professor para diretor, que é o caso que aconteceu aqui, ó. Eu, usando var, eu troco o valor, né? Faço uma nova declaração e troco o valor dessa variável. Então, aqui seria impresso professor e depois seria impresso diretor. Então, o var com var, ele vai trocar os valores. Agora, var com let e let com let, dentro desse mesmo contexto aqui, não podemos fazer dessa forma. Tá, mas como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Digamos que eu vou, então, declarar salário, por exemplo, igual a 1.579. Ponto. E vou dar um console.log no meu salário. Ele vai vir aqui e vai imprimir perfeitamente para mim 1.579. Agora, vou abrir aqui as chaves e vou colocar um novo contexto, usando o let novamente. Lembrem que aqui eu usei let e ele forneceu um erro para mim porque eu não posso fazer dessa forma. Vejam a diferença. O let salário aqui e o let salário aqui dentro com outro valor, 1.487. Vou botar aqui o var para não dar erro nos duas. O que vai acontecer agora? Agora vai funcionar de forma normal. Por quê? Eu estou com o let com este valor de 1.579 nesse contexto e aqui dentro, ou seja, um outro contexto, eu estou mudando o valor de salário com let para 1.487. E aí, se eu imprimir, 1.579, que é o valor aqui do salário, né, nesse contexto, entrei em outro contexto, realizei com o let a mudança, né, desse valor e ele mudou para mim para 1.487. Se eu quisesse fazer mais um outro contexto, para vocês verem, ó, posso copiar aqui e mudar para 678. O que ele vai fazer? Novo contexto. Ó, entre as chaves, atualizei 678. Então, vejam bem. Primeiro contexto, mudei de contexto, está especificamente dentro das chaves aqui, ó, 1.487. E, por fim, mudei de contexto de novo, né? Salário, 678. E aí ele fez a impressão corretamente dos valores diferentes. Então, com isso, a gente pode ter diversas possibilidades de trabalhar com as nossas variáveis, né, como a gente viu no início, né, de forma local e global, né, e também com o uso do var e do let, né, sendo feitas as mudanças de acordo com o nosso contexto. Então, para a nossa primeira aula era este tópico. Nos vemos na próxima.